CBN, eleições 2024. Agora, 2h46, olha só, nessa semana o TSE decidiu que plataformas de apostas que são ligadas às eleições são ilegais. As chamadas bets aí com apostas, sobre o resultado da eleição. A partir de agora isso está proibido por uma resolução aí, então, que foi publicada pelo TSE. A resolução alerta que isso pode favorecer a compra de votos e também desequilibrar o processo eleitoral por meio de aliciamento de eleitores com vantagens financeiras. Para explicar essa mudança, a gente conversa agora com o Alexandre Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral. Alexandre, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marco, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Doutor. Bom, doutor, queria que você explicasse então o porquê desse entendimento agora do TSE, que foi dessa semana, a resolução aí publicada nesta semana, tornando essa prática ilegal, como que isso pode afetar as eleições? Bom, dizer no primeiro momento que eu estou aqui aplaudindo de pé essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Afinal de contas, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de apostas, se fosse o caso, que agora ficaram proibidas, envolvendo o tema de interesse público, envolvendo a democracia, a soberania popular, o Estado democrático de direito. Nós não estamos aqui falando de uma aposta se eu vou ou não conseguir emagrecer 5 quilos. Se eu vou ou não emagrecer 5 quilos é um problema meu, de quem apostou comigo, se eu consigo ou não esse emagrecimento. Agora, eleição é coisa séria, eleição não é coisa que, no meu ponto de vista, se possa permitir algum tipo de aposta. No futebol, por exemplo, a gente já tem visto aqui e ali situações de desconfiança em relação ao resultado de partidas. Se o jogador, por exemplo, praticou o pênalti ou não, se errou a cobrança de pênalti, porque havia uma aposta envolvendo essa questão. Então, eu acho melhor que é justamente o que foi decidido pelo TSE, que não tenhamos esse tipo de aposta envolvendo as eleições brasileiras. Até porque, doutor Alexandre, se apostar no jogo de futebol, caso não haja manipulação, obviamente, se a gente está apostando, sei lá, num jogo europeu, e a gente não depende das próprias pessoas. Os jogadores vão jogar e vão ganhar ou não o jogo para a gente ter o resultado. Agora, o eleitor é ao mesmo tempo apostador, Então poderia haver, inclusive, um esquema aí de combinação de votos para alguém tentar ganhar. Exatamente, é esse tipo de situação que o TSE quis proibir, e proibiu em boa hora, ao equiparar essa situação de aposta eleitoral a um crime eleitoral. Nós estamos falando aí de um crime previsto no artigo 334 do Código Eleitoral. Então, quem praticar aposta envolvendo eleição, se for candidato, vai responder por abuso do poder econômico, eventualmente compra de voto, captação ilícita de sufrágio, e também pelo crime do artigo 334 do Código Eleitoral, que prevê detenção de 6 meses a 1 ano e também cassação do registro daquele candidato que esteja eventualmente envolvido nessa prática de aposta. E para as bets e para os donos dessas empresas, resta esse crime também do 334 do Código Eleitoral. Então, ele poderá, esse dono da bet, ficar responsabilizado, se condenado for, a uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Doutor, essa resolução é desta semana justamente porque a gente está falando também de uma prática nova agora, que foi monitorada aí pelo TSE e pela Justiça Eleitoral também. A gente tem registros, inclusive, de apostas para as eleições em principais cidades do país, capitais, principalmente, como Belém, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Manaus, entre outras. Tem a lista completa aí que foi divulgada pela Justiça Eleitoral do que já foi monitorado nesses casos, ou seja, o fenômeno das apostas chegando agora também à corrida eleitoral e podendo afetar esse resultado, Sem dúvida, é uma situação nova e é por isso justamente que nós tivemos essa resolução esta semana. Estamos todos aprendendo ainda com essa situação nova, eu estou aprendendo, o Tribunal Superior Eleitoral está aprendendo e o Tribunal Superior Eleitoral trabalhou com aquilo que é possível, que eu repito, é o artigo 334 do Código Eleitoral,
que é um crime eleitoral. Poderia o TSE criar um crime novo? Resposta: não. Cabe aí ao Congresso Nacional, através de uma lei federal, criar um crime novo, então, inclusive com penas mais graves. Me parece que essa é uma lição de casa que fica para o Congresso Nacional. Claro que não agora, mas para o ano que vem seria interessante que o Congresso Nacional se debruçasse nessa questão e criasse, então, um crime com penas maiores, inclusive. Eu volto a dizer, nós estamos falando de possíveis manipulações do próprio processo eleitoral, que podem alterar o resultado de uma eleição, a depender da aposta que for feita. Muitas vezes, dependendo da aposta, dependendo do dinheiro envolvido, pode ser mais vantajoso para o candidato até perder a própria eleição, porque ao perder ele vai ficar milionário, do que ganhar a eleição, e esse não é um problema dele. Isso é bom, importante dizer, mas aí é um problema do candidato, é ele que vai perder. Não, estamos falando de interesse público, estamos falando de direito indisponível. Então, a partir do momento que um candidato se envolve numa aposta e perde a eleição de forma proposital para ganhar dinheiro com a aposta, ele está manipulando as eleições. E isso é de interesse de toda a população, de toda a comunidade, de toda a sociedade brasileira. Também não tem como defender uma bet que queira ou um apostador que queira apostar em candidato de outra cidade. Afinal de contas, não há como monitorar em que local vota cada pessoa que está querendo fazer esse tipo de aposta, doutor Alexandre. Sem dúvida, e quem aposta está querendo ganhar algum dinheiro, é isso que é importante dizer. E ganhar dinheiro com a eleição é o fim do mundo, com perdão da expressão. Volto a dizer, se a gente está apostando se eu vou conseguir ou não emagrecer, essa é uma situação que até pode ser objeto de aposta. Quem ganhar vai ficar feliz, quem perder vai ficar triste. Agora, a aposta envolvendo, tendo como objeto a eleição, uma eleição. Então, por exemplo, hoje a aposta tem para tudo. A gente poderia ter uma aposta envolvendo se um candidato, por exemplo, vai ter mais de 500 votos ou menos de 500 votos. Um outro candidato vai ter mais de 5 mil votos ou menos de 5 mil votos. Se o candidato X vai ou não para o segundo turno. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de aposta, a depender do dinheiro envolvido, volto a falar, pode ser que vale a pena até para o próprio candidato não fazer, por exemplo, 500 votos, candidato a vereador, porque ao não fazer os 500 votos, ele vai ficar rico, porque houve uma aposta envolvendo justamente esse resultado, ele para de fazer campanha, e isso não é prejuízo só para o candidato, insisto. Senão há pessoas que vão dizer, mas aí é o candidato que se prejudicou, foi ele que teve pouco voto. Não, estamos falando de interesse público, estamos falando de direito indisponível, estamos falando de manipulação do próprio resultado das eleições. Não é possível que o TSE aceite isso, foi o que o TSE fez. Não aceitou, eu estou aqui aplaudindo de pé o TSE. Doutor, lembrando que até a realização de enquetes, por exemplo, que envolvam, né, o processo eleitoral, já é proibida também pelo TSE, né? Essas enquetes não são aí legais, né? Então também a questão das apostas online segue pela mesma trilha, claro que envolve também toda a questão financeira, como o senhor disse, mas até enquete, por exemplo, que já daria uma prévia, né, de um resultado eleitoral, é também crime. Queria que o senhor explicasse essa questão. Sem dúvida, a proibição da enquete neste momento é para que o eleitor não se confunda, não confunda enquete com pesquisa. Pesquisa eleitoral pode, todo mundo divulga, a CBN divulga, todos os veículos de comunicação divulgam pesquisas eleitorais, que são pesquisas feitas com critérios científicos. Então, tem todo um estudo, tem toda uma estatística. E neste momento de eleição, nesse momento de campanha eleitoral, você permitir enquete, muitos eleitores poderiam confundir uma coisa com a outra, achar que enquete é a mesma coisa que pesquisa, quando, na verdade, enquete, Tayla, é uma consultinha que eu faço aqui com 5 amigos meus, para perguntar em quem esses meus 5 amigos vão votar, e aí eu falo, olha, eu acabei de ter o resultado de uma enquete. Que enquete é essa? É com meus amigos, são 5 amigos. Então, 5 amigos disseram que vão votar no candidato X. Portanto, ele tem 100% das intenções de voto. Isso é uma enquete completamente diferente de uma pesquisa eleitoral que tem rigor e critério científico.
Doutor Alexandre, a gente tem visto nos últimos dias aí, né, um aperto do cerco contra bets que são irregulares, né? Existe também esse perigo, né, de se apostar em eleições com empresas de apostas que não são regularizadas? Me parece que sim, aí o perigo é até maior, né, Marco? E aí nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando de bet, né, de aposta envolvendo tema ruim, tema eleitoral, que não pode ser objeto de aposta. Estamos falando de empresas não regularizadas. Então, aí eu veria duas irregularidades, né? Se a gente fala de uma empresa regularizada, haveria apenas uma ilegalidade, uma irregularidade, que é o objeto da aposta, eleições, direito eleitoral. Quando a gente tem uma casa de apostas clandestina, nós temos aí duas irregularidades, duas ilegalidades, uma envolvendo o objeto da aposta e outra envolvendo a irregularidade, a clandestinidade da própria casa de aposta. Então, acaba sendo ainda pior do que se eu tenho aí uma bet regulamentada. Doutor, por fim, aquele ouvinte aí que nos acompanha, que se deparar com uma situação dessa, que receber algum link, alguma indicação aí de apostas online envolvendo o processo eleitoral, quais os cuidados tomar e como denunciar também esse tipo de situação? Se o eleitor jogar no Google ou em algum buscador a palavra Pardal, sistema Pardal, o sistema Pardal é um sistema da Justiça Eleitoral oficial do TSE, onde o eleitor pode apresentar denúncias. Então, basta ir atrás do buscador do sistema Pardal, okay? Que é o pássaro, né? Então, sistema Pardal, eu consigo fazer denúncias diretamente ao TSE, e o TSE, a Justiça Eleitoral, vai encaminhar para as autoridades competentes, possivelmente para o Ministério Público Eleitoral, que vai atuar em situações como essas. Agradeço ao doutor Alexandre Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral, explicando para a gente essa proibição agora de apostas online com os resultados das eleições. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Agora 2h58, intervalo.